Bom, agora que conhecemos a real perspectiva, né, do nosso país para o ano que vem, está na hora da gente falar sobre empreendedorismo. Tá? Nós trouxemos aqui uma pessoa realmente excelente para falar sobre esse tema. Empreender requer enfrentar os desafios com a atitude certa para vender e assim transformar sonhos em realidade. O próximo palestrante é um dos grandes empreendedores deste país e está aqui no GEA Summit graças à Endeavor. O senhor Pedro Janot trabalhou na Mesbla e nas lojas americanas. Foi responsável pelo sucesso de vários negócios, entre os quais a implementação e expansão da rede das lojas Richards, a Zara e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, sempre enfrentando vários desafios pela frente. No entanto, em 2012, ele precisou enfrentar um dos maiores desafios da sua vida, iniciar, assim, a grande startup, e a startup mais importante da vida dele. E agora estamos todos aqui realmente muito contentes em poder recebê-lo nesse palco e saber que ele já está empreendendo em mais uma nova startup, que é a Contravento Consultoria. Com vocês, Pedro Janot. Para falar de otimismo, eu não posso falar que nem o Ricardo, moderadamente, consistente, resiliente, porque o nosso dia a dia de empreendedores, e eu acho que todos vocês aqui, antigamente eram chamados de contato, hoje são chamados de atendimento. Vocês são empreendedores de verdade, são os que trazem negócios para a rua, e, ao mesmo tempo, vocês são prego e martelo. Eu ganhei um prego na entrada. O que a gente vai fazer com esse prego, gente? Já disseram para vocês? Prego no Rio de Janeiro é um cara meio chapadão, entendeu? Mas eu não sei. Mas, de qualquer maneira, vocês são os grandes empreendedores do mundo da propaganda e vocês estão vivendo um desafio, na minha opinião, como ex-executivo, um desafio enorme, e nessa minha palestra não cabe otimismo moderado, né? Onde há dificuldade, tem sempre alguém para vender lenço, né? Porque sempre vai ter nego chorando e sempre vai ter um vendedor de lenço, como claramente o Ricardo deixou aí as oportunidades para a gente ver. Eu só queria dar uma discordada no Ricardo, que eu não pude perguntar, porque já tinham... Ricardo, é torcida sua que a privatização, quer dizer, que a investimento em infraestrutura vai acontecer, porque até agora foi torcida, né? A gente vê um monte de oportunidade, mas ficamos na torcida e nada aconteceu de fato. Ou você acha que agora vai para valer? Acho que vai ser lento, mas vai andar. Vai andar no pior cenário, nesse ritmo de 80, 90 bi. Num cenário otimista, eu não sou otimista nesse sentido, é moderado, eu acho que sobe para 120, 130 bilhões. Até 2017. Até 2017. Então, lentamente consistente, né? Acho que sim. O Ricardo não poderia trabalhar em atendimento, gente. De jeito nenhum. Mas, parabéns pela palestra, Ricardo. Estava ali atentíssimo à sua visão. Mas eu vou falar agora de otimismo, de empreendedorismo, e vou atravessar um pouco na minha vida profissional e vou trazendo experiências para vocês. E acho que vamos começar agora por um... Eu cheguei no dicionário
E, ao montar a palestra, dei uma gulgada e perguntei: otimismo, olha que legal que veio. É disposição para encarar as... Ajuda aí, gente, que eu não estou vendo aqui. Parece igreja, né? Vamos falar todo mundo na mesma batida, vamos. É disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desafio. Turma, isso daí é papo de empresário, né? Não tem jeito, né? O industrial no Brasil é um otimista, o empreendedor no Brasil é um otimista, né? O investidor no Brasil é um otimista, porque ele está sempre vendo o lado positivo da coisa. Bem verdade que se o Oeste tivesse sido eleito, nós temos que ter guarda-chuva para nos proteger dos dólares que iriam cair no país, mas, como aconteceu ao revés, vai na toada que o Ricardo trouxe para a gente, né? Constante, linear, etc. Mas eu vou passar para vocês agora um filme que é uma sessão pipoca. Enquanto o pessoal prepara, é o seguinte: eu fui 2 vezes campeão brasileiro júnior de laser, que é um barco à vela, e isso para mim foi muito importante, e velejei a vida inteira, e o mar me trouxe muitos ensinamentos. E o que vocês verão agora é a síntese da Volvo Ocean Race de 2007, onde o Brasil, de forma empreendedora, trouxe um barco V70, que é um barco hiperveloz, é um barco de altíssima tecnologia, construído por brasileiros em Indaiatuba, ainda que desenhado por um gringo, com tripulação multinacional, e esse barco teve um desempenho acima da média, apesar de todos os desafios que vocês vão ver a seguir. São 8 minutos de filme. Está todo mundo pronto aí? Então, solta o filme, apaga a luz e... This man you're looking at here, you know the Olympics obviously. Well, this man is one of the world's greatest ever Olympic athletes. This man has won 5 Olympic medals in 6 Olympic Games, including 2 gold.
eu. Não. Ah, merda, Ale. Muita sacanagem. Bola entrando. Game over. Quebrar um mastro a 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros de terra, de qualquer ponto de terra, é uma coisa bastante desagradável. Você não saber quando chegaria em terra, se chegaria. Gente, vai precisar dar um mergulho. Não tem como ficar ali parado esperando que chegue uma ajuda do céu, porque ali naquele lugar fica difícil de chegar essa ajuda. Então as condições a gente tinha ainda 10 metros, 11 metros de mastro, era improvisar uma vela para poder fazer o barco andar até onde pudesse, mais próximo de terra, porque o combustível que a gente tinha não dava para chegar a lugar nenhum, a gente ia andar aí uns 300 quilômetros, então, e tinha que ter combustível para fazer água, né, porque a gente usava o dessalinizador. Caiu um tripulante na água. Um homem caiu no mar no ABN-2. Porque eu sabia que naquelas condições era de noite, o vento era forte, os barcos estavam andando muito rápido. Por melhor que fosse, e que realmente foi uma grande manobra que a tripulação fez para voltar, não era o suficiente, porque a gente já tinha tido testes e cursos de que o tempo que você tem dentro da água era 3, 4 minutos. Eu estava no deck quando tudo aconteceu. Foi uma situação muito difícil. Eu estava junto com o Andrew Lewis quando o Hans acabou caindo dentro da água. Tive que preparar o balão todo para descer. Todo mundo fez tudo que tinha que ser feito, todo o seu procedimento, cada um botando roupa de sobrevivência, pegando as boias de emergência. Mas eu acho que a pior situação não é tirar o próprio corpo da água, mas sim quando a gente começa a fazer ressuscitação e você começa a perceber que essa pessoa não vai voltar. E o abandono de um barco que foi o barco espanhol. There goes movie star, no one bored anymore. Start the next one. Yeah. Will the Brazilians again? Sure, if Valen gets a team. So did you enjoy living this month with them? Oh, the start was a bit of a culture shock, but once I got into it, it was very enjoyable. What was shocking? Oh, just a different culture, the language, the culture, come from two different worlds, and it takes a while to get the mix, but it was very enjoyable. Bom, tem alguma diferença desse filme
do dia a dia de vocês? Exatamente nenhuma diferença do dia a dia de uma empresa, do dia a dia de um empresário. E é uma coisa, eu quero, antes de falar, explicar um pouco, empresário não necessita necessariamente alguém que esteja colocando dinheiro na frente para tocar o negócio. Hoje, o executivo que não pensa como empresário não pode ser executivo. Então, hoje não faço diferença, porque vocês, no fundo, estão defendendo o salário, a comissão de vocês, né? Defendendo a empresa que vocês trabalham, porque é esta empresa que traz para vocês a renda, né? A oportunidade de crescimento, a oportunidade de se expandir. Então, quando eu falo empresário, executivo que não pensa como empresário não pode estar numa posição, e nunca estará numa posição de destaque. Mas antes de passar para o top 5, eu queria falar um pouco sobre o filme. Observem que, né, um projeto novo, todo mundo entusiasmado, champanhe, todo mundo acertando os relógios, todo mundo rindo, tudo é festa, né? E aí vamos para o mercado, encontramos um mercado que não se difere nada do que nós acabamos de ver, e depois você começa a observar também as dificuldades encontradas dentro do mar. Vocês viram aquela visão em Cape Town, que vários barcos perdem o controle, né? Vocês viram um barco que quebra um mastro, né? Vocês viram um barco que é rachado ao meio e é abandonado, então pode ser ou um cliente ou uma empresa que quebrou. Vocês veem um tripulante morto, que pode ser ou um colega morto, ou realmente demitido, ou que mudou de ramo, ou qualquer coisa, que sempre é uma perda, né? E vocês conseguem ver também o poder de reação. Essa passagem é incrível, que quando o mastro quebra, todo mundo, no primeiro momento fala game over, bola entrando, e no segundo momento, com certeza, capitaneado pelo líder e junto com a equipe, tomam essa decisão e vamos para Perth, que era o lugar mais perto, bota o barco no caminhão para pegar a segunda parte da regata. Só para vocês saberem o tamanho desse feito, eles primeiro brincaram muito com o pessoal do Brasil One, chamaram o barco de Priscila do Deserto, né? Que eles cruzaram o deserto australiano no caminhão. Segundo, a organização teve que alugar um cargueiro chamado Yushin, russo, para trazer o mastro, que tem aproximadamente 70 metros de comprimento, para levar até Melbourne, para poderem montar o barco e continuar a regata. Quando o mastro chegou, eles tinham apenas 24 horas para montar o barco e continuar a regata. Nada se parece com a vida de vocês, né? Não, né? Que vocês têm que entregar tudo sempre para ontem, não é isso? Então, estamos juntos. E, no final, apesar da meta ser o primeiro colocado na regata à Volta ao Mundo, o Brasil One chegou em terceiro, que foi um feito notável, e um outro fato muito importante, que, se vocês observarem, que vocês têm que ter uma atenção muito grande a esse fator, é o fator cultura. Observaram que dentro daquele barco, de 30 metros quadrados, eles ficaram 8 meses juntos, multiculturas, né? Multicultura, gente do Brasil inteiro, de diferentes especialidades, tiveram que viver juntos em torno de uma meta. Também não tem nada diferente do mundo de vocês, né? Vocês têm que atender clientes que vocês viram pela primeira vez, de diversos ramos, diversas culturas, decodificar o que ele quer, trazer para dentro da organização de vocês, né? Martelar todos internamente para entregar o que o cliente quer no tempo que quer, pelo preço que quer, né? Então, é um tempo inteiro vivendo essa transformação cultural. Então, não menosprezem isso, e acho que esse filme ele resume com muita lucidez o nosso dia a dia. Passando rapidamente, eu sou um dinossauro do varejo,
passei para a Mesbla, muitos de vocês nem conheceram a Mesbla, mas na época, foi início dos anos 80, uma época dourada, que a inflação... Ricardo, a inflação nos anos 80, quanto é que era por mês? 40, era 80, nem ele sabe. 80% ao mês, sei lá, 1000% ao ano. Então, realmente, ele tem toda a razão que 6% ao meio, e todo mundo reclamando que está ruim, é realmente algo impressionante e bacana para o Brasil, mas isso aqui era uma loucura, viver uma inflação alta, e daí a formação dos executivos brasileiros, porque você tinha que ser absolutamente criativo, né, e não reativo, porque a vida era muito dura, o mercado era muito duro, muito instável, né, até caçar boi no mato, o nego caçou para entregar para os açougues, né? O José Sarney baixou uma lei na época que era laçar boi no pasto, para não desabastecer os mercados. Vamos lá. Comecei com 18 anos na Mesbla, depois fui para a Americana, junto com o Banco Garantia, né? E aí você vê um grande grupo empreendedor, né, que são o G3, Jorge Paulo Leman, Teles e Beto Sucupira. Tive a oportunidade de trabalhar com os três e sempre correndo riscos em empresas em ponto de mudança. Mesbla era também um momento de grande mudança estratégica, quando chegaram os mainframes no mundo. Os mainframes cabem, eu acho que o mainframe hoje equivale a um notebook aí de vocês ou um iPad, mas naquela época ocupavam andares de escritórios. Depois, Lojas Americanas, eu fui fazer um outro startup, que era da Richards, né, que era uma empresa pequena, de 3 lojas, marido e mulher, que já era um sucesso de 12 anos de companhia, e eu entrei para profissionalizar e transformar no Ralph Lauren brasileiro. E uma empresa pequena ensina a você realmente a ser empresário, porque você fica muito próximo, você está sempre entre o marisco e a onda, né? Qualquer erro, você bate com a barriga no chão e se corta todo. Foi uma grande experiência. Essa experiência me habilitou a trazer um projeto que vocês devem morrer de curiosidade, que é a Zara, né? Uma companhia que vocês também, por outro lado, devem odiar, porque gasta 0% em propaganda, né? E duvido que alguém arranque alguma grana dessa companhia para fazer propaganda, mas uma história, um case absolutamente fantástico. Quando eu entrei em 1998, trouxe para o Brasil, essa companhia teve que ser criada, a marca criada do zero, porque vocês não lembram, ou vagamente, o Brasil, até 90, era um país que estava na cortina de ferro, não se importava nada, para viajar você tinha que pagar uma taxa, tudo caríssimo, e eu tive que trazer um projeto desse grupo corajoso e visionário para conquistar esse país. Então, foi praticamente fazer uma marca do zero, porque quem conhecia Paul Smith, Giorgio Armani, Gucci, em 1998 no Brasil? Só a gargalhada, né? Então, uma cadeia popular, né? Mesmo que aquela esteja posicionada um pouco mais alto, que vivia, era reconhecida na Europa como uma grande copiadora das marcas, e, por isso, ela trazia um sucesso absoluto, com muita rapidez, porque você comprava por 1/10 do preço uma roupa de um grande desenhista internacional. Essa companhia foi construída do zero e sem propaganda. E eu tenho certeza que depois vocês vão me perguntar como é que ela fazia isso, mas eu respondo no final, né? E uma companhia muito interessante, porque o empresário Amancio Ortega, hoje, segundo a fortuna europeia, a companhia está em 106 países no mundo. 106. A ONU tem na ONU 192, eles estão em 106. Fatura 17 bilhões de euros, quase 7.000 lojas. É um colosso absoluto empresarial, né? E é uma empresa que aposta muito nos jovens,
né? Mesmo esse jovem hoje que nós temos que perseguir como para vender, que são os jovens da geração Y, Z, X mais Y, etc., que são dificílimos digitais, essa companhia consegue crescer com o modelo tradicional. Lojas, não tem internet, loja, marcas e marcas, são 8 marcas no grupo. Esse projeto, ele me habilitou a trazer para o Brasil a minha grande obra-prima, né, que foi trazer a Azul Linhas Aéreas para o Brasil, um case absolutamente fantástico. A agência que nos ajudou foi a DPZ, e uma companhia completamente orientada para o cliente, uma companhia que a primeira mudança que eu fiz quando o David me contratou, ele só queria uma coisa. Ele falou assim: Pedro, eu queria 2 coisas de você. Que a experiência do cliente seja a melhor experiência da vida dele. Só queria isso. E depois que todo funcionário que trabalhar conosco seja o melhor trabalho da vida dele. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Batei no peito e fui tocar. E, na realidade, foi uma experiência espetacular. Fizemos um projeto que nasceu debaixo de uma concorrência onde Gol e TAM detinham 98% do mercado. Graças a Deus, era um duopólio imperfeito, porque eles brigavam entre eles 2 conseguiam perder dinheiro com o duopólio. Então, nós entramos firme nas fraquezas dele, interpretamos esse Brasil novo que o Ricardo falou tanto, usamos Viracopos como aeroporto de origem, um aeroporto gigantesco que para nós dava para fazer o nosso Forte Apache, que era posicionar a Azul. A aviação você precisa de um Forte Apache para poder fazer toda a sua distribuição. E entramos em Campinas, que em 2008 movia 800 mil passageiros por ano, e hoje está por volta de 10 milhões, sem a inauguração da reforma, da privatização, porque, otimistamente, se atrasou uma barbaridade, só um ano depois da Copa que ele vai funcionar. Mas isso é um mero detalhe, devagar e sempre, consistentemente, tá? E a gente chega lá. Mas, de qualquer maneira, foi um feito fantástico, porque foi uma companhia muito orientada para o cliente. E o mais legal de tudo, que tocada por um cara de fashion, porque a minha história toda foi sempre no mundo fashion, sempre com roupa. E, claro, que depois de uma determinada passagem, você conhece, como executivo, ser um grande conhecedor de gente, né? Porque, no fundo, o que move as companhias são as pessoas, são vocês, né? Claro, a estratégia funciona, o produto funciona, tudo bem, mas, na minha opinião, aí agora eu estou assumindo, dando nome ao boi, na minha opinião, nada mais é importante do que gente, e muito mais nessa era digital, que eu sempre acreditei, mas na era digital, mais do que nunca, porque a gente observa que nas redes sociais todo mundo faz questão de estar, né? O ser humano, o indivíduo, conta, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um filme para mostrar, todo mundo tem uma piada para contar usando o WhatsApp, todo mundo tem um filme criativo, todo mundo viu uma passagem. Então, cada vez o nosso mundo está voltando a foco no indivíduo, né? Através de algumas filosofias empresariais empurradas pelas mídias sociais, né? Cada vez mais falar a verdade está sendo uma palavra da moda, uma palavra verdadeira. A relação entre as pessoas tem que estar baseado na verdade. Vocês veem, por exemplo, como sobrevivem aquele site, não sei se vocês sabem o nome daquele site que aluga quartos pelo mundo. Exatamente. Esse site é um site baseado na verdade.
Como é que você, né, aluga um quarto em Paris se não tiver completamente calcado, né? Um cara da Índia querendo alugar o quarto do seu apartamento. Como é que você faz isso? Então, a relação humana está tomando uma dimensão que a gente não sabe onde vai chegar, né? Mas é muito louca isso, é muito o individualismo, quer dizer, o indivíduo conta, o indivíduo faz a diferença. Então, mais do que nunca, empresarialmente, vocês têm que cuidar de gente, vocês têm que ser gente cuidando de gente. O B2B não é mais B2B, vocês não são mais B2B, vocês são age to age, né? Homens com homens, ou mulheres com mulheres, mas não pensem em coisas erradas, porque eu estou falando empresarialmente, entendeu? Então, não tem mais essa. O low cost, low fare, durante muito tempo, roubou das empresas aéreas o sorriso da comissária, roubou das empresas aéreas a comida do cliente, que tem não só como fator de alimentação, mas tem um fator de entretenimento, né, de você passar seu tempo. Tirou a limpeza dos aviões, tirou a limpeza da fuselagem do avião, tirou o sorriso, tirou tirou o sono, porque o sono para os pilotos, tirou o espaço para as pernas. Quer dizer, e nós trouxemos o projeto justamente, apesar de termos sido premiado desde que nós abrimos, no 2º ano até agora, como a melhor empresa low cost, low fare do mundo, né? Nós temos tudo ao contrário, temos sorriso, temos snacks à vontade, temos espaço para os joelhos, temos uma série de coisas, uma série de entretenimento, televisão ao vivo, né? E continuamos a ser low cost, low fare, ou seja, entregar para o cliente o que interessa. O que não interessa, corta, porque é custo, né? E você entrega, e ainda entregando as melhores tarifas do mercado. Então, esse projeto é um projeto que hoje, essa companhia que há 7 anos atrás entrou com 0% do mercado, debaixo de 2 gigantes, tem 22% do mercado, 33% das decolagens, e vai movimentar perto de 60 milhões de passageiros por ano. Começa voo internacional agora, em dezembro, para Miami, né? E tem 106 bases, é a líder da aviação regional, contra 50 bases entre TAM e Gol. Então, muita criatividade, muita vontade de fazer. Várias vezes o mastro quebrou na companhia. Outra pergunta que eu teria para o Ricardo é sobre a burocracia e a corrupção, né? Tive que lidar com o governo e isso me desestimulou muito. Eu vi muita coisa difícil de consertar, muita energia perdida dentro de todo o esforço de fazer uma coisa bem feita, sem corrupção, né? Porque a corrupção tem que ter o corruptor e o corrupto, e muita falta de orientação para o cliente, partindo do governo para a sociedade, né? Então, foi realmente uma grande saga esse projeto. E também trago uma coisa muito simples, né? Existe um ciclo muito simples que é para fazer as coisas. Primeiro, liderar pelo exemplo, né? Não adianta você querer ser o cara atrás do computador, atrás de uma mesa, atrás de um escudo. Volta, por favor, Kátia. Aqui do lado esquerdo, primeiro do lado direito, sou eu trabalhando em Viracopos, pegando o drop de bagagens e jogando na esteira, porque o aeroporto a Infraero demorou quase 2 anos para entregar, me fornecer 4 metros de esteira, né? Que ela podia pegar na sucata dela e juntar com a outra, né? Mas
Então, eu ia para o aeroporto entender as dificuldades dos meus agentes e, muitas vezes, eu trabalhava com eles, né, nessa posição de tirar do drop de bagagem e jogar na esteira. Outra coisa muito relevante, interessante, que a cada voo que eu fazia, e eu fazia 2 voos por semana, e me apresentava como um presidente executivo da empresa, dizia que eu ia passar pelas poltronas e queria que eles me dissessem o que houvesse de horrível na empresa, que eu ia consertar imediatamente. Porque perder um cliente é fácil e conquistar um cliente, reconquistar é uma dureza, né? E sem falar do efeito que você tem de um cara insatisfeito multiplica a insatisfação por 100 numa velocidade, e um cara satisfeito nem sempre fala de você. Vocês conhecem aquela medida da Bain Company, Net Promote Score? O Net Promote Score é uma medida criada pela Bain Company que mede o número de promotores da marca, neutros e detratores. Considera-se 50% uma empresa de excelência, mais ou menos 50% dos clientes falam bem. Qual é o NPS desde o dia do nascimento da Azul? Se 50 é muito bom, alguém quer dar um chute? 70? 80? Passou um pouco do ponto. 70. Quer dizer, nós temos mais ou menos 70%, entre 70% e 80%, são promotores da marca. Ou seja, numa rodinha de uísque entre pessoas que voavam na Azul, 70%, 80% das pessoas estavam falando bem da companhia, neutros eram, e os sei lá, uma coisa pequena, e os detratores, então, quase invisíveis. Então, esse projeto, essa forma de liderar pelo exemplo, e falando com os clientes, falando com os nossos meninos que atendem os clientes. E aí eu pergunto a vocês, o que é mais importante, o cliente interno ou o cliente externo? Vale um livro, que depois eu vou anotar um livro que eu lancei em abril, contando um pouco da minha história, misturando a vida pessoal e profissional, que eu não trouxe o livro, mas eu vou mandar para vocês em casa. Até o final do evento chega, Kátia? Até o final do evento chega. Para vocês, o que é mais importante, o cliente externo ou o cliente interno? Os dois são importantes, mas qual é o mais importante? Porque esse papo do moderadamente, né? Fica todo mundo... Não estou dizendo que o Ricardo fica em cima do muro, não. Mas quem respondeu os dois está em cima do muro. Quem é mais importante? É o cliente interno? Interno. Gostei da cabeça dessa rapaziada. Ninguém vai ganhar o livro porque foram muitos acertos. Mas eu vou fazer uma pergunta difícil ainda. E o foco, porque a minha visão é o seguinte: se você cuida bem dos seus clientes internos, né, você está garantindo um bom serviço ao seu cliente externo. E aí você entra num ciclo que é um ciclo virtuoso, pode passar, Kátia, que o tripulante cuida, a liderança da empresa cuida dos seus tripulantes, né? O tripulante cuida do seu cliente e o seu cliente cuida do seu acionista. Esse é David Neeleman, quem não conhece, né? Isso é uma foto espontânea de um cliente pedindo a foto em frente do avião junto com o David. Eu tirei várias fotos com famílias em frente dos aviões, porque as pessoas tinham orgulho de estar fazendo aquele voo e muito mais orgulho de nós estarmos a bordo junto com eles. Então, essa é a maneira que eu vim administrando as empresas que eu trabalhei. Fui aprendendo ao longo da vida que nós não somos um título, nós somos um indivíduo, como todos os indivíduos que nós nos relacionamos, ou seja,
eu não sou o João da DM9, eu não sou o João da XPTO, eu sou o João, né? E essa trajetória tem me surpreendido até hoje. Eu, por exemplo, chego numa base em que eu comecei e o mecânico me vê, vem me abraçar. Vem saber como é que eu estou, como é que tá a minha melhora, como é que as coisas estão acontecendo, né? E aí, passada essa fase, né, tive um acidente em 13 de novembro aliás, vai fazer um ano daqui a uma semana e pouco. Eu resolvi empreender. O meu médico, o meu vizinho, que me salvou lá no local do acidente, porque eu literalmente caí do cavalo de cabeça no chão, né? E esse vizinho, já no hospital, ele chegou para mim e falou assim, duas coisas. Mário Pena mandou as mulheres saírem do quarto. Saiam do quarto, por favor, que eu quero falar com o Pedro. Ele falou assim, já é um homem de seus 65 anos, assim. Primeiro, Pedro, não tenha medo de procurar uma psiquiatra. Eu falei, não tem problema, eu já fui à terapia, estou numa boa e tal. Procurei uma psiquiatra, fiquei 3 meses, não precisava dela para nada. Aí, depois ele falou assim, e uma outra coisa, você é dono da sua cura. Não deposite aos médicos nenhum peso, não deposite nos remédios nenhum peso, e você é o dono da sua cura. Aquele dia foi um dia muito impactante, que a partir dali eu comecei a assumir a minha cura, né, de fato, e recentemente, né, maio, junho desse ano, numa entrevista na Folha, eu lancei o meu quarto startup, que era a minha cura. Eu fui presidente da minha própria cura, né? E desde então, quer dizer, desde que eu cheguei em casa, eu passei a mão na rédea da cura e comecei a dar um ritmo. Fiz bastantes coisas inteligentes, algumas burrices, né? Uma das burrices foi tentar forçar, exigir do meu corpo mais do que ele podia, né? Porque a gente acha que pode, vamos fazer mais, aí você machuca, né? Eu cantava, as terapeutas elas topavam e eu ia em frente, porque uma das coisas que um presidente de empresa faz é ser habilidoso com as pessoas, né? Sensual, malandro e tal, né? Liderando pelo exemplo e tal. Eu falava, posso fazer mais uma? Pode, faz mais uma. E aquela uma às vezes me machucava. E depois elas me deram uma dura. Montei um time multidisciplinar, que foi muito interessante. No começo eu tinha 2 terapeutas, depois eu chamei mais 2. Então, eu tenho 4 terapeutas, 2 TOs e 2 fisioterapeutas. Elas têm visões multidisciplinares diferentes. Então, em vez de ter uma me atendendo 5 vezes por semana, eu tenho 2 TOs 5 divididas e 2 terapeutas. Isso dá uma química muito diferente, né? E acabei ficando muito amigo dos meus médicos, eles muito impressionados com a minha força de fazer essa volta acontecer, porque o acidente do pescoço para baixo eu não mexia, e hoje eu tenho muito movimento no corpo, já consigo andar de muleta, já consigo andar em barra paralela, já consigo ter movimento no laterais, etc. Mas aí eu fiz meu quarto startup. Bom, fiz o livro fazia parte desse processo, desse desenho que eu fazia deitado, né, pensando e tal, e fui para o 5º startup, que foi a Contravento, que é uma consultoria orientada para o varejo de moda, né, com moldes diferentes, né? Eu falei, puxa, eu preciso inovar, mas eu tenho que tomar muito cuidado com essa inovação para não cair, não que eu tenha nada contra a McKinsey, mas eu não tenho o tamanho nem expertise dessas grandes empresas como a McKinsey e outras. Eu preciso entrar num nicho de mercado, vou focar nesse segmento de moda, que eu sou
um dos papas da moda do Brasil, até pela credencial de ter tocado a Zara por 9 anos no Brasil. Então, essa tecnologia é minha e ninguém tira, para trazer o famoso fast fashion para o Brasil. E montei essa companhia que está muito focada em atender as companhias que querem crescer, precisam de capital de giro, e está tudo preso na ineficiência que é peculiar aos nossos brasileiros, né? Nós somos muito ineficientes, nós somos muito emocionais, muito intuitivos e pouco lógicos e racionais, né? Enquanto o projeto Zara balanceia muito bem essas quatro funções, e lancei a Contravento, que já tem um cliente, brevemente vocês vão saber qual é o cliente, mas nós estamos com 3 semanas de trabalho e um enfrentamento cultural muito grande. Então, a palavra inovação e invenção, daqui a pouco eu falo com vocês, e aí vale um livro. Mais um slide, por favor. Agora eu vou dar para vocês, eu vou desafiar para vocês a parte de inovação. Por favor, Kátia. É lá em cima. Pessoal aí de cima, dá aquele pulo do gato para inovação. Você já passou toda. É só isso? Bom, então é o seguinte, o brasileiro improvisa bem, né? Isso o Ricardo falou. O brasileiro improvisa bem. Então é o seguinte, eu queria primeiro falar com vocês o seguinte: invenção e inovação. Alguém quer falar da diferença de invenção e inovação para mim? Vale um livro. Levanta logo. Levanta, vocês são de publicidade, tem que falar, tem que aparecer. Peraí, como é que é o seu nome? Daniele. Peraí, não está no som. Agora sim, Daniele. De que empresa, Daniele? É da agência Verbo Comunicação de Sorocaba. Legal, fala, Daniele. Não sei se eu estou certa, né, mas vale a tentativa para ganhar o teu livro. Inovação é quando você pega alguma coisa que já existe e transforma numa coisa diferente. E invenção é quando você cria uma coisa do zero. Você falou o contrário. Não, quando você inventa uma coisa, você criou do zero. Do zero. E quando você inova, você pega uma coisa que já existe e transforma ela numa coisa diferente. Muito bem, você errou. Alguém quer arriscar? Pô, gente, vocês são de publicidade e estão com medo de botar a cara para fora. Vocês não vão vender nada, hein? Vamos lá, eu quero ouvir alguém. Não vou ficar calado até alguém levantar a mão. Olha ali, ó. Espera aí. Não. Ajoelhou, tem que rezar. Não tem... Levanta, fala, levanta seu nome. Espera aí, Vitória. Bate, faz para o ímpar, quem vai falar primeiro. Vitória. Vamos lá, Vitória. É porque ele que falou aqui no fundo, eu escutei. Pessoal, palmas para a Vitória. Show de bola. Então, vocês dois vão ganhar um livro, se tiverem certos. Levanta, Vitória. Levanta. Aparece, Vitória. É o contrário do que ela falou. Inovação é você criar e invenção é você recriar. Você errou. Quer falar? Sim. Como é que é o seu nome? Luiz. Luiz, você trabalha onde, Luiz? Na agência Fábrica. Na Fábrica. Eu acredito o seguinte, que invenção vem do pensamento. Tá. Vem uma coisa da razão. Vem uma coisa que você olhou para o passado, entendeu o passado pela razão, e desse entendimento do passado, você inventa alguma coisa que você acredita que seja nova. Ok. E a inovação vem quando você suspende o pensamento, vem do insight.
Calma, gente, tá chegando lá. Vai, Luiz, vai. Não, a minha visão é essa, que você inova quando você não está mais ancorado na mente, no pensamento, que é velho, é do passado, e você está totalmente ligado na fonte, ligado no insight, ligado no futuro emergente, no futuro que emerge, do momento presente. Luiz, você errou completamente. Mas eu vou te dar um livro. Vou dar um livro para o Luiz. Pessoal, a minha visão é o seguinte: invenção é algo que você cria e... Invenção não, invenção. Vocês me confundiram. É algo que você cria, certo? E que necessariamente o mercado não vê valor nisso. Então, quantas patentes no NPI existem que não foram para o mercado e não valem nada? Agora, uma inovação é algo que você inventou e passou pela caixa registradora. Alguém comprou, a sociedade absorveu, alguém teve valor para isso, seja algo social e seja algo comercial. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, eu quero apresentar para vocês, para fechar minha palestra, o Isolator Tabajara, criado pelo Dr. Hugo Gernsback. Esse cara, esse foi capa da revista American Society. Isso é um escafandro feito para a pessoa ter foco. Talvez a Dil mais pudesse usar um escafandro desse. Ele tem um balão de oxigênio. Eu sei que aqui falar da Dilma aqui é difícil, que vocês são meio vermelhos, né? Pelo menos 50-50, né? Porque deve ser o que aconteceu lá no mapa. Tem um balão de oxigênio que entra no escafandro, o cara tem lentes especiais para olhar para o caderno e não perder o foco. Quantos isolators esse cara vendeu? 0, né? Alguém já usou um isolator aqui? Bom, pessoal, então eu fecho minha palestra com um otimismo danado no Brasil. No otimismo, eu acho que o Brasil vive de crise em crise. Nós não temos instituições que protejam o país para fazê-lo mudar radicalmente. Eu acho que o Brasil ele precisa viver crises e de uma maneira mais simplista. Eu estou falando que nós estamos vivendo uma crise muito importante, em que todos nós fazemos parte dessa mudança, mais do que nunca. Vocês lembram, né, quando o Collor teve o impeachment? Antes do Collor, você movimentava qualquer cifra de dinheiro nos bancos, qualquer cifra, mandava qualquer volume de dólar para o exterior, sem ninguém pedir nada para você. Depois do Collor, R$10 mil, você tem que dar o CPF, o nome da mãe, o nome do pai, quem vai mandar. Quer dizer, isso disciplinou muito o mercado, quer dizer, o mercado bancário, né? E cada vez mais, com o avanço da informática, está dificílimo fazer bandalhagem no Brasil, está dificílimo operar um negócio na Caixa 2, porque cada vez mais a Receita Federal sabe exatamente onde ela quer botar a mão, e aquilo foi uma grande crise institucional, não importa criada por quem, por que mecanismos, por que partidos, mas, a partir dali, o Brasil tomou rumo, né? E depois a história, aí veio 94 com Fernando Henrique, etc., etc. E nós estamos vivendo hoje uma grande oportunidade de ter uma mudança, porque o modelo o modelo vigente é um modelo que está mostrando fadiga, né? E nós vamos ter uma grande oportunidade de mudança.
O desafio de vocês é enorme. Vocês estão competindo hoje com mídias. Já foi a época, quando vocês eram contatos, né, que vocês ganhavam 20% da mídia que vocês vendiam. Aquilo era leite, né, leite com Nescau. Hoje em dia, vocês estão tendo que levar para a agência de vocês um mix de ações, né, onde você tem redes sociais, você tem que vender o produto através de redes sociais, formar opiniões, televisão, jornal, rádio. Quer dizer, a mídia virou um leque, um caleidoscópio enorme para o cliente poder acessar quem ele quer. Foco, disciplina e muita coragem é o que o empreendedor precisa. E, por último, falar a verdade. O cliente não é bobo. O cliente você engana uma vez. Você só tem uma chance de conquistar esse cliente. Uma bala de prata no seu revólver. Então, boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade. E perguntas difíceis. Só o Ricardo que não pode perguntar. Quem está controlando o nosso tempo? Temos 4 minutos, pessoal. Pedro. Quem está falando? Tonico Pereira, DPZ. Bom dia. Cadê Tonico? Levanta você. Fala, Tonico. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, um prazer estar aí com você e tantos anos juntos. Eu queria que você analisasse como evoluiu, você falou aí da quantidade de passageiros. Existe algum outro setor no Brasil que teve isso nos últimos 50 anos, de multiplicar por 10? Tonico, a aviação, quando nós entramos no Brasil, trazendo, inclusive, preços agressivos, pegando essa classe média emergente, né, que trocou literalmente o ônibus pela aviação, são poucos setores, vamos dizer assim, setores pesados de infraestrutura que cresceram a taxas de 20%, 25% ao ano nos primeiros 4, 5 anos. Quando nós entramos no Brasil, a tarifa média da aviação, a TAM e Gol cobravam, em média, R$600 por uma passagem aérea. Não sei se vocês lembram, fazer uma viagem era algo proibitivo para qualquer família. Era uma conta que você fazia na ponta do lápis. Hoje, logo no ano seguinte que nós entramos, Tonico, as passagens, o preço médio caiu para 320. E hoje ele está estabilizado em 350, porque nesse meio tempo, quando nós entramos, o petróleo estava a 45 barril, ele já foi a 108, está hoje no 80 e poucos, ele está oscilando entre 80 e 90. O dólar era 1,2, ele está em 2,60? 2,5, né? E a aviação tem 40% dos seus insumos, do seu insumo de custo é petróleo, que é cotado numa bolsa internacional, e em dólar. Então, quer dizer, o cenário piorou, o preço médio da passagem está estável, portanto, não oscilou com a violência do crescimento do preço do petróleo, e a aviação ainda vai crescer 9% esse ano. Então, ela cresceu durante 4 anos em 2 dígitos, né, a ponto do governo querer criar, né, eu falo querer, porque entre querer e fazer tem uma diferença muito grande no governo, mais 260 aeroportos regionais, né, que é para levar a riqueza para dentro do país, né, e encontrar essas cidades médias que estão crescendo, são cidades de 200, 300 mil habitantes, que crescem 10 vezes o PIB brasileiro. Então, o PIB vai crescer 0 esse ano, os caras estão crescendo 5, sei lá, uma conta maluca dessa. Então, acho que um setor de infraestrutura nada cresceu como a aviação nos últimos tempos. Quem trouxe esse crescimento
Fomos nós ajudados por vocês. Legal. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui na frente. Cadê? Levanta, por favor, fala o nome. Márcio. Fala, Márcio. Você falou em liderar, por exemplo, e a minha dúvida é o olhar da volta disso. Assim, como você percebe na equipe, nas equipes que você liderou e na equipe que você lidera, alguém que segue esse exemplo ou alguém que também dá o exemplo de um futuro líder, um futuro empreendedor? Quem tem isso no sangue e que como você consegue identificar isso para valorizar? Primeiro, o líder, ele antes de tudo, ele tem que ser, ele é meio pastor de igreja, né? Ele tem a obrigação de desenvolver no seu rebanho, né, nos seus liderados, a capacidade de liderar. Então, você o tempo inteiro você está catucando as equipes para ver quem desponta, quem tem potencial para diversas atividades, porque nem todos vão ser presidentes. Aqui nessa sala tem muitos jovens e provavelmente nem todos vão ser presidentes de uma agência de propaganda, mas tem aptidões para ser líder de outros projetos, de outras coisas. Então, a liderança ela tem o dever e a responsabilidade, de uma forma messiânica, desenvolver novos líderes. Então, você vai observando no dia a dia, na atitude. Mas o mais importante é você ser um líder, e aí vem o segundo livro que eu vou sortear. Essa é difícil, hein? Essa pergunta é difícil. A liderança, ela é conquistada ou ela é concedida? Pessoal, vamos lá. Quem fala que é concedida, levanta a mão. Quem quer defender o livro, levanta e fala. Concedida porque... Espera aí, quem é você? Você dá onde, Obrigado. Fábio? Eu estou no mercado agora. Você está no mercado que é financeiro? Não, estou no mercado procurando uma vaga de emprego. Então eu vou defender aqui, querendo o livro e o emprego. Palma! Então a liderança é concedida porque ela existe lá como um posto. Mas a pessoa que vai ocupar tem que passar por um crivo de um monte de gente. Acionistas, subalternos, entidades paralelas. Então, ele só chega lá com o apoio de todo mundo. Então, por isso é concedida por todo esse entorno, todos esses stakeholders. Pô, genial. Pessoal, palmas para ele. Você quer falar do seu currículo para a moçada agora? Mas é isso mesmo. A liderança legítima, a liderança que inspira, a liderança que move corações, move mentes e, por último, move braços e pernas, é a liderança concedida. Porque a conquistada é fácil. Eu sou o dono, eu botei dinheiro, eu tenho poder de vida ou morte sobre você, eu sou teu líder. Posso te desempregar, posso te mandar embora, posso não pagar o seu fundo de garantia, posso não pagar o seu INSS, posso fazer um monte de coisas, né? Porque eu tenho esse poder. Essa liderança conquistada é um modelo militarista, né? Obedece quem pode. Como é que é? Como é que é? É isso aí, obedece quem pode. Não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso daí é uma herança militar. A liderança conquistada é uma liderança antiga militar, mas a liderança concedida é legítima. É essa liderança que os líderes modernos têm que imprimir nessa nova sociedade que eu estou falando para vocês, que o Ricardo falou para vocês. Essa é a liderança que faz diferença. E respondendo agora a pergunta do seu presidente, então você ganhou um livro. Palmas para ele.
que eu ia falar? Eu esqueci. Não. Bom, então a liderança, sobre liderança é isso. E tem uma coisa muito interessante, presidente, que é o seguinte: você, quando tem cavalos, eu já vi isso uma vez numa criação, um cara que criava cavalos. Ele falava o seguinte: você bota 100 cavalos dentro de um picadeiro. E aí, de repente, deixa a bicharada acalmar e tal, e de repente você bate a mão na porteira, no trinco, e faz clac, e abre a porteira. Desses 100 cavalos, talvez 20% vão levantar a orelha, olhar para a porteira e ir em direção à porteira. Esses cavalos são bons para tocar gado. E você vai fazendo uma série de outros exercícios e cada animalzinho desse vai lhe dando demonstrações das suas habilidades principais. Porque você não vai ter 100 líderes, né? Você vai ter alguns grandes líderes e líderes menores para outras atividades. E, por último, né, são os cavalos que vão carregar as crianças, né? São os cavalos que vão para as pracinhas, né? Aqueles cavalos que andam de orelha baixa, né? Então, nós temos todo tipo de elementos. Existem várias formas de você buscar essa liderança, mas, fundamentalmente, eu queria dizer que é através de uma relação aberta, verdadeira, que elas vão aparecer naturalmente, sendo concedida pelos colegas, naturalmente vão conceder o líder dessa organização, que você já é o líder, por exemplo, ou desse grupo. Quem mais quer perguntar? Quanto tempo nós temos mais? Não, 0 não, 1 hora. Ah, já zerou? Só mais uma pergunta. Aqui. Vai, levanta e fala quem você é. Sou Ludmila, eu sou da área design, da Narita Design. Vou inovar, não quero fazer uma pergunta, quero fazer uma observação, se me permite, usando o seu exemplo. Tá. Eu acho que a gente fala muito de empreendedorismo, dos cases, muitas coisas que a gente tem acesso através dos nossos clientes, mas acho que foi uma grande oportunidade, né, ver sua inspiração, porque se você, acho que mexer nos seus músculos, suas pernas, seus braços, acho que a maior liderança que você podia ter era em relação a você mesmo, né? Aí você bota o avião da Azul no ar, coloca a Zara chegando no Brasil. Então, acho que, para mim, acho que a grande inspiração, mais e além do que os cases, realmente foi esse exemplo. Então, muito obrigado. Queria fechar com essa observação. Muito obrigado. Então, pessoal, agradeço. Ricardo, desculpe a brincadeira, mas achei a sua palestra excelente, foi muito esclarecedora. Isso não é água não, viu, gente? É uísque. Muito obrigado. E pode assumir o palco, é teu. Muito obrigado, Pedro. Sensacional, viu? Obrigado pela participação. Obrigado por essa brilhante palestra. Agora, eu queria que você me dissesse para que eu prego. Eu prego o seguinte: nós enfrentamos no dia a dia muitos argumentos, ou digamos, noções, reações que os clientes fazem quando apresentamos ideias, né? É muito difícil criar uma ideia, é muito mais difícil executar uma ideia, né? E justamente o que acontece? A gente tem que enfrentar essas percepções, ou esses comentários, e afiar os argumentos na medida que a gente responde esses comentários e digamos, as coisas que os clientes nos dizem que podem destruir as ideias, né? Então, prego justamente um símbolo do argumento que a gente precisa ter para sair adiante, para vender a ideia, né? Para realmente executar aquela ideia, né? Então, é afiar os argumentos, é justamente a simbologia do prego de hoje. Muito bom. Pessoal, fala a verdade, que também vai ajudar muito a vocês. Tchau, tchau, obrigado.